Já estamos de volta aqui com o nosso dia. Café Pode, oferecimento da Frota Gourmet já para você. Vamos conversar de um assunto muito importante. Já tivemos vários convidados aqui pela manhã. Estávamos aguardando o doutor Hernando Pinheiro para conversar sobre as questões psicológicas, sobre a nossa saúde mental, que é importantíssimo. Amanhã, dia 1º de agosto, a gente já fala sobre a questão da violência contra a mulher. E existem várias campanhas. O Agosto Lilás, tem também o Agosto Lilás por conta da amamentação. Ou seja, mas com tantos episódios que a gente está vendo nas redes sociais, nas plataformas digitais, a gente se assusta. E a gente deixa banalizar o que é normal, é comum, mas que não é normal. E a cabeça do ser humano está uma coisa assim impressionante, de dizer assim, gente, o mundo está doente. O que fazer? Como detectar que uma pessoa é violenta? Será que a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor? Você que é casado, você que está namorando, você que tem um irmão, uma irmã, um filho com a mãe, um filho com o pai, um pai com o filho. Antigamente a gente dizia assim, quando acontecia um fato, como um pai matar um filho, ou um filho matar um pai, teve um caso essa semana em São Paulo, de um filho que matou a mãe e ficou calado e botou a polícia para ficar atrás, dizendo que a mãe tinha sido sequestrada. Teve toda uma história. E foi para o velório, foi para o sepultamento e agiu friamente. Depois ele não aguentou, a mente dele não aguentou, ele contou o que tinha acontecido. Aí eu disse, vou conversar no nosso café, pode, com o doutor Hernani. Não para falar de violência, mas para falar de como a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Você já parou para pensar assim, será que eu sou capaz de matar alguém? Eu falei lá para ele, disse, eu sou. Porque faça alguma coisa com a minha mãe, com a minha filha, a mente da gente se transforma. Tem um vídeo do Pateta, do trânsito, ele dirigindo, que ele se transforma quando entra dentro do carro. Se transforma. A máquina transforma a mente dele. E aí a gente fica assustado. Jairo Neto, veja só aqui a telinha que está aparecendo outras coisas na tela. E o GC. E aí quando a gente fala sobre essa questão de transformação, a gente se assusta. Por quê? Porque a gente não controla a mente. Então você não sabe qual é a sua atitude naquele momento. A gente teve um caso aqui em Mossoró, de trânsito. O carro bateu no fundo do outro carro, o cara desceu já com a faca, os dois caras se esfaqueando, se foi uma agressão, caíram um para um lado, outro para o outro. Parecia cena de filme. A mente não estava preparada para aquilo. O que a gente precisa fazer? Quais são os cuidados ao se relacionar? É criança, adolescente, jovens adulto e terceira idade. Acelerados, sem pavio, porque a gente diz, fulano tem o pavio curto. Não, hoje as pessoas não têm mais nem pavio. Buf, é uma bomba. Olhou feio para mim, o que é? O que está acontecendo? Está achando ruim por quê? É o tempo inteiro assim. Vou dar bom dia para ele de forma tranquila. Oi, doutora Hernani, bom dia. Tudo em paz? Tudo em paz, bom dia. É um prazer estar aqui, César, falando com você e toda a sua grande audiência. Gostou dessa introdução? É um tema complexo, né? Por mais que você fale, você não consegue resumir o que é tão vasto, que é esse tema da violência, né? Porque quando se fala em violência, se fala assim, em impulsividade, em exaltação, em irritabilidade fácil, em descontrole. E por que a pessoa é assim? Aí, obviamente, tem que se investigar caso a caso, mas como nós estamos aqui, nós falamos de forma geral. O que pode levar uma pessoa a se tornar violenta, ou sempre foi violenta, e como identificar isso, e como se sair dessa situação ou dessa pessoa. Né? Pois é, vamos nas fases assim. Por exemplo, a criança, às vezes, quando está ainda iniciando a sua fase escolar, até a professora diz, ele é muito brigão, ele bate muito nas crianças, é muito violento. Isso vai mudando com o nosso crescimento, dependendo da formação e do que a gente tem das plataformas da nossa família, ou então é porque ele vê alguém em casa já praticando algum ato violento. O que leva já esse primeiro olhar para uma criança? Nós sofremos influências para nos violento ou não. Por exemplo, imagine, eu tenho que cuidar da minha saúde mental para que eu não me torne violento, mas eu não sofro influência somente da minha pessoa, que sou um adulto, eu sofro influência da minha família, da minha escola. Todo mundo pode colaborar de alguma forma para moldar a pessoa, mas existe algo que às vezes é muito físico, é muito biológico, que já vem desde criancinha, né?
Por exemplo, na psiquiatria nós temos alguns casos que nós chamamos de transtornos de conduta. É uma pessoa que se conduz mal. Você já ouviu falar, fulano é mau conduta? Né? Ele se conduz errado. Então, algumas pessoas desde jovem têm essas alterações de comportamento, e são agressivos e cometem crimes. Então, essas pessoas não necessariamente vão ser adultos também assim, violentos. Eles podem, com o decorrer dos anos, a construção da personalidade, depois de adultos, eles mudam o comportamento. Mas na juventude é muito comum, pensando em doenças psiquiátricas, um transtorno de conduta, como nós chamamos, aqueles adolescentes que não têm freio. Ele não tem aqueles freios morais, ele tem uma impulsividade e chega a cometer crimes violentos. Então, esse é um ponto de partida. Mas existem outras situações que a pessoa não é tão violenta, mas é inquieta, é desatenta e pode cometer algum erro que se aproxime do que nós chamamos de violência. E quando chega na parte da adolescência, já mudando o texto do professor que diz, ele é muito danado, nos adolescentes diz assim, fulano é muito rebelde. Quer desbravar o mundo, ele é o valente, ela é a valente, ela não quer respeitar nada nem ninguém. Isso ainda também pode ser mudado. Até que idade nós, pais, educadores, pessoas que são responsáveis, avós, tios, podem influenciar para que esse comportamento, essa má conduta mude? Geralmente é quando se constrói a personalidade. Vamos supor, por volta de 27 anos. Uma personalidade está construída. Então, a partir desse momento, fica muito difícil que haja qualquer mudança mínima. Então, se você encontrar uma pessoa que tem um histórico, ele tem 40 anos, mas já tem um histórico, ter batido em várias pessoas, relacionamentos complicados, aí é muito difícil. Briga em eventos, né? Justo, mas imagine, se ele fosse adolescente e fosse assim, pode ser que ele mudasse, mas com 40 anos de idade, depois de 15 ou 20 anos de histórico dessa forma, é muito difícil, até porque ele é de uma maneira tal, que geralmente é a personalidade, ele não quer tratamento, ele não quer mudar, ele acha que está certo, né? Então, por exemplo, um exemplo de uma personalidade psicopata, ele não procura tratamento com o médico psiquiatra. Quando o médico psiquiatra vê numa penitenciária, fazendo um exame de psiquiatria forense, então é importante que haja um cuidado, principalmente quando a pessoa é jovem, porque é aí que a pessoa está moldando a sua personalidade. E vai chegar no ponto em que você pode, depois de adulto, ser aquela pessoa que não comete violências. Existem sinais que a gente pode perceber que a personalidade daquela pessoa não está, mesmo com o trabalho dos pais, a gente não está conseguindo mudar um pouco essa personalidade para que ele não se torne um adulto e uma pessoa da terceira idade violenta, porque a gente vê hoje, infelizmente, generalizado a situação da violência. A gente vê casos chocantes todos os dias acontecendo. Ficou uma coisa comum, mas que não é normal. Você ver um pai matando um filho e vice-versa, aí você vai ver por que é, porque pegou uma moto, é porque discutiu, estavam juntos num canto, começou uma discussão e pronto, e começaram a se esfaquear. E outros fatores, o que leva uma pessoa a ser violenta? Você pegou o meu carro sem me avisar, vou lhe matar. Tudo agora é matar, doutor Hernani, Sim. É bater. A primeira coisa, eu acho, é fazer uma análise da pessoa. Por exemplo, você conhece o seu parente e ele diz que não tem culpa, apesar de ter feito algo que você considera errado, ele é impulsivo, ele não tem esses freios morais elevados, porque eu tenho que ser altruísta, fazer um favor, uma caridade, ajudar, me compadecer da dor do outro. E quando você investiga essa pessoa e ele não é dessa forma, há uma suspeita de que ele pode vir a se tornar violento, porque ele não tem empatia, ele não ama o outro, ele não valoriza o outro ao ponto de se frear naqueles instintos, porque às vezes a pessoa tem uma raiva, mas ele se freia, porque acha que é errado cometer um crime, uma violência, né? Então, isso é um ponto importante. Mas você me perguntando assim, por que a pessoa age dessa forma? Nós podíamos dizer, digamos assim, algumas listas do ponto de vista da psiquiatria, como é mais comum nós pegarmos, que é a minha profissão, o que pode acontecer de certos diagnósticos de doença ou de comportamento que podem levar à violência. Por exemplo, doenças. Existem algumas doenças que a pessoa pode cometer algum crime. Geralmente é quando não está tratado. Quando a pessoa se trata, ele não comete crimes, geralmente é assim. Por exemplo, uma pessoa que tem um surto psicótico, ele pode ter um delírio de achar que está sendo perseguido e ele vai se defender.
Na mente dele, alguém está querendo perseguir. Por exemplo, eu acho que Zézia quer me matar. Aí eu faço uma violência contra você, mas porque no meu pensamento, no meu delírio... Na sua mente doente, isso pode acontecer, né? Justo, é uma possibilidade. Outra possibilidade muito comum é o transtorno afetivo bipolar na fase maníaca, sem tratamento. A pessoa fica impulsiva, usa drogas, não tem freios morais, e ele pode cometer violências. Outra, por exemplo, pessoas com demência, geralmente idosos. Pessoas muito idosas com demência, eles ficam desorientados, confusos e podem cometer alguma violência. Também é outro fator comum. Aquele que eu falei, o transtorno de conduta entre os jovens, ele pode ser impulsivo e agressivo porque não tem freios. Então, essas são algumas doenças que podem levar a cometimento de violência, quando não estão tratadas. E existem também as outras, as personalidades que são diferentes daquilo que nós esperamos, como psicopatas, narcisistas, bipolar, borderline, melhor dizendo, são personalidades que podem vir a cometer violências. Pois é, e aí no meio de tantos nomes que o senhor citou aí, a gente percebe que a violência contra a mulher também vem se destacando muito. Tivemos casos aí recentemente, a nível nacional, foi divulgado até mundial, porque tem as redes sociais, de um rapaz ainda muito jovem, também no seu relacionamento, que desconfigurou o rosto da sua ex-namorada, atual namorada, enfim, que ela ficou num estado terrível. E as câmeras filmaram e tudo. Ele já, no lado dele, que ele tem o direito da sua defesa, disse que teve um transtorno, porque não gosta de ficar em lugar apertado, teve um surto, e depois disse que era autista. O senhor, com a experiência que o senhor tem como presidente da Associação Norte Rio Grandense, o senhor percebe que as pessoas também estão, eu não queria dizer usando, mas estão querendo utilizar a sua defesa, trazendo diagnóstico por conta própria? Porque a gente vê muito hoje. Meu TDAH hoje está acelerado. Eu percebo que não levam nem a sério a doença. Porque quando a gente diz assim, você tem um diagnóstico de uma doença, é para ser uma coisa séria. É para buscar tratamento, não é para levar como piada. Ei, fulano, você é autista, né? Porque você é muito acelerada. Aí você tem um comportamento, você tem TDAH, não sei o quê, e vira pagode, digamos assim, sem ter a noção da consequência que isso pode ter. Então, ele alegou também ser autista. O senhor vê isso com a sua experiência, que as pessoas estão dando diagnóstico aí para se livrar de algumas situações? Existem variações normais entre nós seres humanos. Por exemplo, tem mais gente extrovertida, mais introvertida, tem gente mais vaidosa, menos desleixada. São variações normais. Mas a doença é quando torna a pessoa disfuncional. Por exemplo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar. Então, quando você encontra a pessoa que trabalha, que estuda, que namora, aí vem querer justificar as suas ações por doenças, geralmente não é o correto, não é o que acontece frequentemente. A doença é algo grave, que limita a vida da pessoa. Então, se você tem certos comportamentos, por exemplo, no seu trabalho, de procrastinar, de não fazer algo a contento do seu patrão, por exemplo, é muito comum hoje justificar com diagnóstico, porque as pessoas se dão diagnóstico o tempo todo. Esses diagnósticos todos, por exemplo, de TDAH e de autismo, não são os médicos que estão dando, sabe? São geralmente as pessoas mesmo que lê alguma coisa na internet e começam a dar diagnóstico. No caso que você falou, de algumas pessoas quererem se justificar, também isso é comum, faz parte da defesa, né? Alguém se utiliza para se defender de vários argumentos. Hoje é muito comum esse, de dizer que tem alguma doença, né? Mas isso não pode valer apenas porque a pessoa relatou da boca dele. Só se vai, na justiça, é claro, quando há um diagnóstico correto, aprimorado, qualificado, de alguém que é especialista naquele assunto, e geralmente corroborado por outros especialistas. Então, provavelmente, o que acontece hoje é que muitas pessoas estão se utilizando desses diagnósticos para conseguir benefícios. Por exemplo, eu quero dizer que está uma tal doença porque eu quero uma vaga de estacionamento, eu quero me aposentar cedo, ou eu quero me livrar desse crime que está me sendo imputado. Da própria prisão, né? Da prisão. Então, mas esse argumento por si só, da boca da pessoa, não pode valer para a justiça. A justiça tem certos critérios e vai, é claro, checar tudo isso. Então, isso, de fato, na justiça não vai valer. Se é que é mentira, né? É um argumento de defesa apenas. Eu estava recentemente lendo também uma revista e estavam trazendo o índice
de pessoas adoecidas mentalmente e sem procurar a ajuda do profissional, achando que o fato dela não ter pavio é tranquilo e é normal. É percebido no consultório a queda ou o aumento da busca do psiquiatra, no seu caso? Que a gente tem um psicólogo também que geralmente busca a sua ajuda de imediato. Aqui o caso já está mais acelerado, tem que ir para o psiquiatra. Mas você percebe isso no consultório ou ao contrário? As pessoas conversam com você online, mas não vai, segue tratamento. Não, eu conversei com o doutor Hernani, mas depois eu fui embora. Não, foi só uma briga. Eu não vou mais cometer isso não, porque tem aquela história, né? Eu não vou procurar mais não, porque eu estou curado, eu fiquei bom do meu tratamento, não preciso mais. Existe uma procura maior nos últimos tempos, mas o que existe muito grande mesmo é uma demanda. Existem inúmeras pessoas querendo se tratar com um psiquiatra, só por questões de dificuldade de acesso é que não vão, porque no Brasil há uma desassistência. Por exemplo, imagine, se você quiser encontrar um médico psiquiatra pelo Sistema Único de Saúde, você terá grande dificuldade. Geralmente existem médicos que gostam dessa área e atendem pessoas que têm doenças mentais, mas a maioria não é especialista. Especialista mesmo, o SUS tem poucos e a demanda é imensa. E quando é claro no sistema privado, isso custa caro e as pessoas não têm acesso, muitas vezes, por dificuldades financeiras. Então, existe uma grande demanda, pessoas buscando o tratamento, mas eles não encontram, porque no Brasil existe uma desassistência em psiquiatria. Tem uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não se identificar, está no centro de Mossoró, e ela diz o seguinte, conheço uma pessoa que se autoflagela, né? É uma violência brutal e que muitas vezes também não é divulgado. Essas pessoas que cometem violência contra o seu próprio corpo ou sua própria mente também, elas precisam ser tratadas. E o senhor percebe que não é divulgado? Não, porque as pessoas não gostam de divulgar isso porque incentiva os outros a fazerem, né? Mas é algo muito comum e muitas vezes é doença ou é imaturidade, porque imagine, por exemplo, eu pergunto a essas pessoas, por que você faz isso? Ela diz assim, é porque eu me alivio fazendo isso. Mas, e por que você não se alivia de outras formas? Por exemplo, na sua religião, no esporte, no seu contato familiar. Ela não tem habilidades outras para se aliviar. Então, ele se alivia se automutilando. Por exemplo, imagine um adolescente que vive dentro de um quarto. Ele passa o dia trancado, a noite acordado, o dia dormindo, e é nas redes sociais o tempo todo. Então, quando ele está frustrado, sofrido, ele às vezes se utiliza desse modo de se autoflagelar, mas na verdade é porque, em boa parte dos casos, ele não tem outros meios mais refinados de se aliviar. Temos aqui a Carolina Santos, ela disse que o rapaz que a gente se referiu foi desse caso que passou em toda a mídia nacional e que ele agora também já se declarou com medo, inclusive, de ficar dentro de uma cela com mais pessoas. Vale ressaltar, gente, que quem comete violência, chega uma hora que ela também vai ter medo, né? Ela tem os altos e baixos, tem picos. A gente acredita que nesse caso, portanto, não só no dele, mas pessoas que cometeram violências, elas podem ter arrependimento e é verdadeiro ou é só para também tentar salvar? Porque a mente, quando a gente trata de um assunto como esse, gente, é muito delicado. Porque a mente do ser humano, ela é incontrolável. Ela pode ser até estudada, né, doutor Hernani, pelos cientistas, pelos vocês, mas ele está arrependido, ele está com medo agora de cumprir a pena junto com outras pessoas dentro da cela, porque está com medo de ser lixado, de apanhar. Aí tem as piadas nas redes sociais. A gente tem que ver também que esse lado dele, ele pode cair em si e lá na frente cometer o mesmo erro. Isso depende do caso. Do diagnóstico dele, né? Por exemplo, imagine, o mais famoso é sobre os que se chamam de personalidade antissocial ou psicopatas. São pessoas frias, que não se arrependem verdadeiramente. Por quê? Porque ele não tem empatia pelo outro, ele não acha que é importante. Aquele crime que ele cometeu é como se fosse um filme. Por exemplo, tem casos famosos que a pessoa comete um crime, mata os pais, depois vai sair para farra. Ele acha que aquilo foi um filme. Ele não tem afeto, ele não se relaciona com aquilo, não tem emoções. Normalizou, Para ele é um filme. É como, imagine, um personagem matou o outro, depois do filme, eu vou para casa tranquilo.
Porque foi um personagem que matou o outro. Foi o caso do rapaz em São Paulo, né? Que foi pro velório da mãe tranquilamente. Pronto. E essa pessoa não tem sentimentos pelo outro, não tem empatia, como nós chamamos, né? Ele não se coloca na posição do outro. Então, nesse caso, de uma personalidade psicopata, por exemplo, o arrependimento não é verdadeiro. Por exemplo, ele pergunta assim, você não se arrepende de ter matado seus pais? Aí a resposta dele, é claro, eu estou preso. Ele não se arrepende porque do fez ato. mal. Exato. Ele se arrepende porque ele foi prejudicado. Então, nos casos dos personalidades psicopatas, a resposta é essa. O arrependimento não é o que nós esperamos, né? Que é do ato. Ele se arrepende da situação porque ele foi descoberto. Pelo que ele vai passar. Justo. Pelo que ele vai passar. É mais comum hoje a gente ver mulheres ou homens com problemas à violência. Isso depende do diagnóstico. Por exemplo, depressão é 3 vezes mais comum entre as mulheres. Já esquizofrenia, transtorno de personalidade, por exemplo, o antissocial psicopata é mais comum entre os homens. Então, dependendo do diagnóstico, há mais mulheres ou homens causando violência. Por exemplo, no caso da depressão, há alguns casos de depressão que têm sintomas psicóticos, em que a mulher sai da realidade, ela comete alguma violência, pode cometer. Por exemplo, uma mulher que tem depressão, mas ela tem um delírio, e ela acha que alguém quer prejudicá-la, ou quer prejudicar o filho dela, ela vai e se defende, atacando aquela pessoa. Então, nesse caso, uma mulher poderia cometer uma violência. Por exemplo, no outro que eu disse, o mais comum, os psicopatas, é muito mais comum em homens do que em mulheres. Então, os homens cometem mais violência nesse caso, desse diagnóstico. Está aqui com a gente a Simona, no início do programa, você disse que ele era capaz de matar alguém se fizessem mal para os seus filhos, ou para seus filhos, para sua mãe. Mas é aquele impulso, né? A pessoa vai ter impulso, vai ter a raiva. Deus me livre, não gosto nem de me imaginar numa situação de ver minha filha apanhando daquele jeito que apareceu nas imagens. Não sei qual seria a minha reação de ver aquela pessoa. Como a gente teve também aquela atriz que foi assassinada brutalmente com tesouras, era uma artista da Globo aqui. A mãe até hoje, ela fica, claro, abalada com o fato, e ela não conseguia ver o rapaz. Foi para o julgamento dele, ele já faleceu, mas assim, a gente tem um impulso da raiva, tem que saber, a mente da gente também, consideradamente normal, diferencia uma raiva, o ódio, os sentimentos. Quem está doente não vai conseguir, mesmo num momento como esse, vai conseguir se controlar, digamos assim? Isso depende. Às vezes a doença impede a pessoa até de entender a situação. E além de não entender, às vezes há uma situação em que ela não consegue se controlar. Por exemplo, tem gente que cometeu crimes e não vai ser preso. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um retardo mental grave. Ele não entende nada. Ele não sabe o que é dinheiro, ele não sabe nem pedir para comer. Mas em algum momento ele se tornou violento. Por exemplo, ele comete um crime. Quando ele for julgado, vai existir um laudo dizendo que ele é incapaz de entender e se determinar. E o juiz vai dizer, não, então vamos colocar ele em casa, com a tornozeleira, vamos dar um tratamento a ele, porque ele não entende nem cometer um crime. Um exemplo. Mas outras doenças em que a pessoa entende, mesmo que não consiga se controlar, ele pode ser penalizado. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno afetivo bipolar e usou cocaína. Aí ele se tornou mais impulsivo e violento. Ele comete um crime. Mas a justiça vai dizer, você não pode se controlar porque foi a droga que fez você ficar mais impulsivo. Mas você entendia muito bem o que você estava fazendo que era errado. E você podia muito bem ter escolhido não usar a droga anteriormente. E por que você fez isso? Então vai ser penalizado. E falando do assassinato ou da violência, como é que você falou, defender um parente? Sim. Eu lembro que os advogados... Eu caí feito uma leoa, assim. O que fez isso com a minha filha? Peraí. Eu lembro porque os advogados dizem que o crime que todo mundo pode cometer é um assassinato. Porque, por exemplo, tem gente que passa fome e não rouba, mas ele é capaz de matar para defender uma pessoa. Então, o assassinato é um crime que qualquer pessoa pode cometer, assim que os advogados dizem, né? Ninguém pode dizer, eu nunca vou matar ninguém. Ele pode dizer assim, eu nunca vou roubar. Porque ele passa fome e sobrevive de outra forma, mas não rouba. Mas matar, ele pode cometer esse crime porque ele pode se ver numa situação em que ele tenha que defender um ente querido, por exemplo. Pois é. E quando a gente fala nessa questão de defesa, a gente lembra muito do família, que a gente tem também de vingança, né? Tem as pessoas que são vingativas e isso pode se tornar uma doença e vai aumentando. Olha que surpresa agradável, tudo bom? Tudo jóia, meu bem? E aí você escuta muito isso, como por exemplo, se um pai vê uma filha apanhando daquela forma,
que a gente viu aí o jovem Igor fazendo com a Juliana no elevador, aquele pai ele vai ficar transtornado de ver aquela filha sofrendo aquelas agressões. E ele vai querer se vingar, ele vai querer atitude, ele vai querer justiça. Quantas vezes a gente não vê nas redes sociais justiça, justiça por essa morte, justiça pelo feminicídio, justiça porque matou fulano. E a gente vê as pessoas totalmente ensandecidas de raiva e de ódio. Por isso que o mais importante, como eu disse no início, é que haja uma prevenção. Então, e como seria a tal da prevenção se existisse? Que nunca é completamente, mas em parte. Por exemplo, o governo, a parte do governo, oferecer saúde mental, assistência e oferecer a justiça. A parte da escola é enturmar, ensinar a socializar. A parte da família é dizer os valores corretos. A parte da própria pessoa é saber que tem um problema que está pequeno, então vamos procurar ajuda. Isso. E assim vai. A sociedade, a família, a própria pessoa, o governo, todos têm que participar para evitar que haja violências. Doutora Hernani, inclusive a família do rapaz envolvido, que ele continua preso, colocou uma nota oficial, porque ela começa a ser perseguida também. E eles colocaram que eles não podem responder pelos atos que o filho estava fazendo, né? A conduta dele na rua. Em casa ele pode ser uma pessoa, fora ele pode ser outra, totalmente diferente. Como se houver essa questão em relação ao posicionamento de nós? Eu estou agora aqui trabalhando, mas de repente eu não sei o que está acontecendo na minha casa. E a gente vê isso com muita frequência. Tem pais que vão parar na delegacia porque não sabiam o que estava acontecendo com os filhos fora de casa. E de repente os filhos estão envolvidos com delitos, com assassinatos, com o uso de drogas. E os pais não estavam nem sabendo. Sim. Esse é um caso complexo porque, veja, o que é humano não é estranho a nós. Então, acontece um monte de coisa esquisita com os outros, nossos parentes queridos, e às vezes conosco mesmo. E são coisas de humano, né? Por exemplo, essa revolta. É natural, os humanos se revoltam quando vê uma coisa como essa, em que uma pessoa frágil foi atingida. Sem nenhuma situação de forma covarde, defesa, né? Não tinha defesa, é uma forma covarde. Então, as pessoas se revoltam. Então, essas coisas são próprias da natureza humana. Por exemplo, a revolta. Assim como a violência. Guerra sempre existiu entre os humanos, né? Então, tem que existir... Está acontecendo. Né? Tem que existir um conjunto de coisas para tentar diminuir tudo isso. Como eu falei antes, o governo, a sociedade, a família, a religião, a escola, a própria pessoa, todo mundo tem que tentar colaborar para construir um ambiente mais saudável de convivência, mas que nunca vai deixar de existir essa revolta da população. E hoje ainda é muito menor. Por muito menos do que isso, gente já foi linchado no passado, né? Hoje não existe menos linchamento, mas já nos anos 80, 70, havia muito linchamento. Uma pessoa era retirada de uma delegacia. Aqui em Areia Branca tem um vídeo famoso que rola na internet, em que 2 pessoas foram retiradas da delegacia pela população, com a polícia lá, mas não tinha como a polícia conter a população, e assassinaram essas 2 pessoas, né? Foi um linchamento. Hoje acontece essa revolta nas redes sociais principalmente, mas no máximo que houve foi uma pichação. Então, existe um ambiente menos favorável à violência, ou seja, um linchamento também não é tão aceitável como antes. Então, houve um progresso, digamos assim, nessa parte dessa violência da população, né, que é menos comum hoje. Está longe o progresso da gente buscar um ambiente mais saudável, porque sabe o que eu percebo? Que a gente está num mundo tecnológico, são muitas informações, você tem acesso ao que está acontecendo em Londres agora, questão da economia, do meio ambiente, mas parece que as pessoas estão ficando cada vez mais brutas, mais ignorantes para o que a gente precisa, que é a humanização. São tantas informações boas que a gente pode ter, e, ao mesmo tempo, são coisas que podem ser evitadas, que está ali. Hoje as pessoas sabem que é crime, que você pode ser punido, que você pode ser preso, você pode acabar a sua vida, a vida da sua família, se você cometer um ato como esse. E parece que não estão nem aí. Acredito que é o seguinte, uma primeira observação, tem que dar um para nós, porque nós, o Brasil, somos um dos países mais violentos do mundo, e o Nordeste, no Brasil, é um dos mais violentos. Por exemplo, as 10 cidades mais violentas do Brasil são nordestinas. Então é natural. Natal, inclusive, está entre elas, né? As cidades mais violentas do Brasil. E o Brasil, em relação ao mundo, também. Então,
primeira coisa, sempre existiu violência e provavelmente sempre vai existir. Mas uma característica que nós devemos observar é que, neste momento histórico, o Brasil é um país extremamente violento e o Nordeste é a região mais violenta do Brasil. Como a gente pode trabalhar na nossa mente para viver com essas estatísticas? Primeira coisa, você tem que cuidar de você mesmo, porque, preste atenção, não é o governo, não é a sociedade, não é a sua família. Eles não vão fazer muito por você. Quem tem que fazer é você mesmo. Então, você tem que cuidar de si. Por exemplo, se você acha que o seu comportamento não está sendo adequado, nem sequer o pensamento, mas só o pensamento já está, por exemplo, com tendência de violência, então você deve procurar ajuda para saber identificar o motivo disso tudo e se tratar se for necessário. Uma das coisas mais importantes que existe é o autoconhecimento. É famoso que o famoso filósofo Sócrates da antiguidade dizia assim: conhece a ti mesmo. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Então você tem que se conhecer. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa de errado com você? Você está se tornando mais irritável facilmente? Então você deve procurar ajuda. O Raimundo está aqui com a gente. Interessante que ele coloca, ele teve problemas com o filho em relação a alguns delitos. Todo mundo falava, viaje, né? Vai conhecer outros países, vai fazer alguma coisa. Ele viajou várias vezes com o filho e o filho permaneceu com o mesmo problema. E até hoje passa por tratamento. E ele colocou aqui, como pai, tenho que ser consciente, abre aspas, gente, como pai, tenho que ter a consciência que meu filho tem problemas mentais, que precisa de ajuda. Viajar, dar celular novo, ter carro novo, não vai tratar o meu filho. Há muito tempo achei que isso trataria. Sim. Bacana o depoimento dele, né? E ele disse que toda família hoje passa por acompanhamento, mas que quando ele às vezes não aceita e seguir o tratamento, fica numa clínica em Fortaleza, inclusive, ele cai de novo no mesmo erro. Então ele disse, é uma coisa que realmente é da mente dele, é uma doença, que por mais que ele busque tratamento, quando ele se afasta um pouco, como tem o alcoolismo, né, que no caso dele aqui não é alcoólatra, mas ele pediu para não divulgar o que seria. Mas ele botou como exemplo o alcoolismo. As pessoas passam pela abstinência, que é um momento muito difícil, quando vê, já está lá bebendo de novo. No caso do filho dele é outra situação, mas ele disse, a gente trabalha para isso, os meus bens é voltado ao tratamento do meu filho, melhora, passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco uma recaída grande, forte, com atos violentos, muitas vezes com infração, vai para a delegacia, tira de novo, volta à clínica. Aí eu achei interessante que ele colocou aqui, que parabeniza as famílias que levam para o tratamento, para não desistir. Sim. Né? Apesar, como você falou do governo, né? O governo não vai fazer nada. Não. Outra coisa, é muito difícil também quando essa história de mudança de comportamento que envolve doenças. Porque, por exemplo, se você está com a tuberculose tossindo, eu não chego aqui e digo, Zéza, para de tossir. Né? Quando você está com o óculos, Zéza, tira esse óculos, porque esse óculos... Mas quando é uma doença mental, diz, para de se comportar assim. Ora, mas se é uma doença, isso é próprio, é um sintoma da doença. Não, por exemplo, como é que você está com tuberculose, tossindo e eu dou um celular? Ei, vou dar esse celular para você parar de tossir. Ai, ninguém faz isso. Mas no caso da doença mental, algum tratamento como esse é proposto. Faça uma viagem, dê um celular. Isso não é tratamento para doença mental. O tratamento geralmente envolve tomar remédios, fazer psicoterapia e mudanças positivas no estilo de vida. Aí, quando você vai fazendo isso, aí é que você vai adquirindo alívio daqueles sintomas e a pessoa pode ter uma vida normal, digamos assim. Ou sempre com acompanhamento, né? Mas certamente, se houver um tratamento, a pessoa tende a melhorar. Sem tratamento, ele tende a ter mais sintomas ou recaídas, no caso desse aí. Né? Pois é. E quem tem também problemas com a saúde mental e que tratamento, também inserida no mercado de trabalho, continua estudando, mas com acompanhamento. Como a gente tem outras doenças crônicas também, que tem que ter acompanhamento, né? Eu acho que é porque também existe muito tabu em buscar o psiquiatra, em buscar o psicólogo, em buscar ajuda. Percebeu alguma coisa diferente? Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa diferente, procura, enfim, o seu médico de confiança. Não é o vizinho que vai ajudar, não é o coleguinha que vai para a próxima festa com meu filho que vai trazer ideias diferentes, não é. E outra coisa, desculpa lhe interromper. Mas é porque ele passou por muitos traumas da infância. É porque ele não tem um iPhone novo, aí agora ele está batendo nos colegas, está fazendo justificativas. Eu vejo pessoas que
passaram fome, que trabalharam na roça, que o pai lutou muito, que formou. Ok, é uma mente que suportou. Hoje a gente vê pessoas que não suportam, não. Sim. Se ele não suporta o não, e uma traição conjugal, e uma perda do emprego, e uma doença na família, uma doença física nele mesmo, como será? Então são pessoas frágeis que precisam de uma ajuda, porque não é possível viver bem sendo tão frágil assim, né? Você viu que as coisas... teve ciúme Sim. da namorada, vou matar. Vou matar. E aí se for assim, vai ser um Deus nos acuda, porque ciúme existe sempre, né? Então as pessoas vão agir assim quando se tem ciúme, ou tem alguma comprovação de traição, não é dessa maneira que vai se resolver. A sociedade não vai ficar bem, vai ficar doente se for dessa forma, né? Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado. Não dei tempo nem dele tomar o suquinho dele, né, gente? Obrigada, retorne sempre. Muito bom a gente estar conversando com o que acontece no nosso dia. Pode acontecer com qualquer um de nós. Tanto a gente pode ser a vítima, como a gente pode repetir, como diz assim, a fulana estava boazinha e teve um surto louco e quebrou tudo, bateu com o carro, não sabe o que aconteceu, porque tem história também que tem gente que esquece o que aconteceu e o que fez, né? E as pessoas julgam que nada, ele está fingindo, ele lembra de tudo. Sim. Se algo é inexplicável, se é difícil compreensão, você deve procurar ajuda. Simples assim. Se algo é inexplicável... ou de difícil compreensão, ele está agindo dessa maneira, por que ele está fazendo isso? Então, é um caso de procurar ajuda para identificar o motivo. Por que ele está agindo dessa forma? Prestem atenção. Obrigada demais, viu, doutora Hernani? Um abraço bem grande. Daqui a pouquinho a gente está de volta, lembrando que o nosso Café Pode é oferecimento da Frota Gourmet, aberto de 6h30 da manhã até as 8h30 da noite, à sua disposição, tanto para entrega como também para retirada. Eu vou para o intervalo e já volto. Gazeta RN, a gente se encontra aqui.